Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais uma vez, sejam bem-vindos, graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, poderoso é o Senhor. Louvado seja Deus, que o Senhor possa agraciar a vida de vocês poderosamente, tremendamente, no dia de hoje. Louvado seja Deus. Quero fazer minha oração aqui no dia de hoje. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, compartilhe a live, se possível, compartilhe a live. E louvado seja Deus. Vou orar aqui em nome de Jesus. Querido Pai, querido Deus, Pai maravilhoso, Pai querido, Deus altíssimo, Deus poderoso, Deus que reina, Deus que funciona, Deus que faz coisas grandes acontecerem. Pai, muito obrigado no dia de hoje pela vida, pelo pão, pela família, pelas oportunidades, pela graça, por tudo que o Senhor Deus tem feito na minha vida, na minha família, no meu ministério e na missão que o Senhor Deus me confiou. Pai, pedindo que a sua graça, a tua glória venha a ser notória, que a tua voz possa usar meu ouvido. Pai, sou todo teu, sou teu instrumento. Usa-me para a tua glória, usa-me para a tua glória, para que o seu nome seja conhecido, para que a sua presença seja notória, que a sua graça seja, meu Deus, seja algo, meu Deus, indispensável na vida do povo, no nome e no sangue de Jesus. Pai, nós sabemos que o inimigo, ele é o inimigo da palavra. Sabemos que o inimigo, ele é o inimigo da palavra de fortificação e exortação. Sabemos que o inimigo, ele é inimigo da sua palavra. Pai, nós sabemos que a sua palavra é vida, a sua palavra libera labaredas de fogo. A tua palavra é eficaz, a tua palavra é apta para discernir as intenções de coração. A tua palavra, meu Deus, é algo que nós precisamos. Remédio para nossa alma é a tua palavra. Lâmpada para os nossos pés seja a tua palavra. É a tua palavra que transforma. É a tua palavra que muda. É a tua palavra que faz coisas grandes acontecerem. Pai, eu repreendo toda intervenção diabólica, repreendo doença, repreendo enfermidade, repreendo tudo aquilo que se levanta contra a minha vida, contra a minha família, repreendo tudo aquilo que se levanta contra o seu povo, contra o povo que o Senhor Deus me confiou. Pai, eu rejeito toda e qualquer tentativa do inimigo contra a minha vida. Eu rejeito toda intervenção diabólica, rejeito todo o poder das trevas que se levanta. Eu declaro que todo o império das trevas sofra agora mesmo a pressão em nome de Jesus, sofra agora mesmo uma quebra, uma derrota no nome de Jesus. Haja confusão no império das trevas, 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 em nome e no sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu declaro restauração. Declaro tudo de muito bom sobre a tua vida. Declaro tudo de muito bom sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Rakute lemanda labrasuriamante. Rakataraboso kotorobosa. Rikatalamante. Thank you, Jesus. Hallelujah. Louvado seja Deus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. I want to feel in your presence. I want to see your glory. I want to feel in your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, God Almighty. Thank you, God Almighty. Hallelujah. Rabbi Adonai. Hallelujah. Queridos, estou aqui hoje para falar um pouco sobre o Espírito, né? Deixa-me apresentar aqui. Eu sou o apóstolo Ernesto Chapepa, da África, Moçambique, líder e fundador da Igreja Cristã Catedral da Libertação. Igreja Cristã Catedral da Libertação, né? Esse é o nome oficial do ministério que eu lidero. É uma igreja que já está em vários cantos, né, em vários lugares aqui do país, né, vários lugares, e a sede está aqui, né, na cidade de Dondo, Moçambique. Deus te abençoe, né? Se você quiser para visitar o ministério, é só entrar aí na página, né, tem os contatos, é só ligar, aí vai
poder ter o privilégio de visitar. Ou não, você vive aqui perto, mas quer fazer parte do ministério. Ou não, você é de outra cidade, né? Você não tem cobertura, não tem amizade ministerial, você não tem paternidade ministerial. Então, para a paternidade também estamos livres para poder se ajudarmos. Amém? O nosso ministério é um ministério interdenominacional. Não é um ministério denominacional, porque temos igrejas com outros nomes, né? Tem igrejas, várias igrejas, né? Que eu lidero, mas tem outros nomes, não carrega mesmo nome, tem outros nomes, mas mesmo assim não deixa de fazer parte da mesma igreja, porque nós somos a igreja de Deus, né? Somos a igreja de Deus, a igreja de Deus, não é do homem. Né? Por isso que não existe minha igreja, só pode existir o ministério, porque o ministério é meu, a igreja é de Deus, né? Deus ele me deu o ministério, agora a igreja é dele, é assim mesmo. É por isso que quando falamos minha igreja é uma palavra simplificada somente. Não estamos dizendo que a igreja é nossa ou é minha, não. A igreja foi lavada, purificada, comprada pelo sangue de Jesus, não pelo meu sangue, porque eu não morri. Mesmo se eu morresse, o meu sangue não tem autoridade de nada. Aleluia. Agora, existem alguns que deixam o orgulho tomar posse deles, dizem minha igreja, enquanto que a igreja não é nossa, né? Só que quando falamos minha igreja, é uma simples palavra, é uma forma de expressar, né? Porque a igreja é nossa, a igreja é de Deus, amém? É por isso que eu sou líder e fundador, né? Na verdade, a igreja já foi fundada na cruz, a igreja já foi fundada por Jesus, né? Agora, só que aqui no mundo precisamos nome de uma denominação, porque os do mundo consideram a igreja como instituição, enquanto que a igreja não é nenhuma instituição. Percebe? Mas enfim, é outra história. Quero falar um pouco aqui sobre o espírito de engano, o espírito de engano e o espírito de adivinhação. É o tema que eu quero tratar aqui no dia de hoje. Só vou ler um pouco sobre a passagem bíblica, depois vou explicar pelas experiências, né? Vou explicar na base da palavra, vou explicar, enfim, tudo isso. Louvado seja Deus. Não vou falar muito, vou falar pouco, né? Porque a palavra nos diz que não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Mesmo se falar pouco, só as pessoas vão te ouvir muito. Você pode falar muito, as pessoas não te ouvirem, porque não é por muito falar que sereis ouvido, né? Assim como que você quer conquistar uma moça, não é por muito falar que ela vai te aceitar. É uma frase só, se ela na verdade gosta de você, ela vai te aceitar. Não é assim? É claro que é assim. Louvado seja Deus. No livro de Atos 16, 31, diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, irritado ou perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Louvado seja Deus. E a palavra continua a dizer que os seus senhores, quando viram aquilo acontecer, né, ficaram bravos, porque dava muitos lucros. Agora, querido, escuta uma coisa. Nós estamos aqui para ouvir sobre espírito de adivinhação e o espírito de engano. O espírito de engano é um outro espírito. Espírito de adivinhação também é outro espírito. Mas andam muito juntos. Porque é o mesmo espírito, né, de engano, né, que trabalha também com o espírito de adivinhação. É o mesmo espírito então o espírito de adivinhação também traz engano. Esse espírito de engano também trabalha com o espírito de adivinhação. Andam quase junto. Posso dizer que andam quase junto, né? Andam junto esses espíritos. Só que o mais perigoso é o espírito de engano, porque o espírito de engano faz com que alguém se ache que está agindo certo enquanto está agindo errado. A palavra engano, nós já sabemos o que é engano, já sabemos o que é um engano.
Já sabemos o que é engano. Louvado seja Deus. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, eu estava aqui falando o seguinte: existe espírito de engano, existe o espírito de adivinhação no meio da igreja. Agora, escuta uma coisa. Nós, quando vamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né, nós encontramos uma história, né, que aconteceu, um incidente que aconteceu, em que Paulo e Silas, eles estavam a ir num lugar, né? Eles estavam a caminhar, né, indo orar, indo pegar o evangelho, né? A palavra diz que saiu ao encontro, ou seja, havia uma mulher, né, uma jovem, que tinha o espírito de adivinhação, que tinha o espírito do que? De adivinhação. Aquela mulher, por causa daquele espírito, ela conseguia fazer adivinhações. Em outra palavra, ela profetizava. Ela profetizava e dava e cobrava. Ela profetizava, fazia encantamentos, fazia adivinhações, profetizava, está vendo, né? Então, através daquilo que ela fazia, ela dava lucro a quem? Dava lucro aos seus senhores. Automaticamente eu creio que ela adquiriu aquele espírito, tá vendo? E ela dava lucro aos seus senhores, aquele que cuidava dele, tá vendo? Então dava muito lucro aos seus senhores. Dava muito lucro aos seus senhores, tá vendo? Só que a palavra diz que ela saiu ao encontro dos apóstolos, ou seja, Paulo e Silas junto com os outros iam pregar naquela região. E ela, em vez de ficar no canto dela, ela chegou diante dos apóstolos, começou a dizer, não uma vez, começou a falar várias vezes. Por muitos dias ela começou a falar. Esses homens que estão a nos anunciar o evangelho, que estão a nos anunciar o caminho da salvação, esses homens são, na verdade, homens de Deus Altíssimo, são servos de Deus Altíssimo. Várias vezes ela começou a falar isso. E a palavra diz que, por muito falar essas palavras, o apóstolo Paulo ficou perturbado. O apóstolo Paulo ficou perturbado. A minha pergunta é, como que ele ficou perturbado? Ele ficou perturbado por quê? Porque o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que tinha muita revelação do mundo espiritual, né? Veja que é um dos apóstolos que mais falou sobre os dons espirituais. Restante não falaram muito sobre... Você, quando começa a analisar, vai ver que o apóstolo Paulo, posso dizer que é o único que falou sobre os dons espirituais. Posso dizer isso, né? Com muita profundidade. O apóstolo Paulo é alguém que tinha muita revelação, né? O apóstolo Paulo tinha muita revelação. As cartas do apóstolo Paulo eu amo ler, porque há muita revelação. Há coisa que a ciência não pode explicar. No livro de Atos, nas cartas paulinas, nas epístolas do apóstolo Paulo, há muita riqueza espiritual, né, que nós precisamos explorar. A palavra diz que o apóstolo Paulo, ao ouvir todos os dias a moça dizer, esses são servos de Deus, esses são servos de Deus, esses são homens de Deus, o apóstolo Paulo ficou perturbado, irritado. E ele voltou e disse para o Espírito, escuta uma coisa, o apóstolo Paulo não falou para ela, falou para quê? Para o Espírito. Disse, você espírito de adivinhação, saia em nome de Jesus, saia dela agora, em nome de Jesus Cristo. E a palavra diz que aquele espírito, ao ouvir isso, saiu. E aquela moça foi liberta. E aquela moça foi o quê? Liberta. Aquela moça foi liberta. A jovem ficou liberta, ficou livre. Agora, querido, escuta uma coisa. Você pode dizer assim,
Mas aquela moça não estava na igreja. Amém. Você tem toda a razão. Você pode dizer, mas pastor, o que tem a ver o seu tema com esse texto? Esse texto está fora do contexto. Amém. Escuta uma coisa. Aquela moça não estava na igreja, mas a Bíblia não diz que ela foi perturbar o apóstolo Paulo na igreja dela. Naquele tempo, os apóstolos pregavam tanto na sinagoga, tanto em lugares assim. Né? O que eu quero tratar aqui é com o espírito de adivinhação e de engano. Não quero pregar tipo se estava na igreja ou não estava. Né? Porque esses espíritos não atuam só na igreja. É por isso que meu tema é espírito de adivinhação e engano no meio da igreja ou no seio da igreja. Eu estou dizendo que em todas as igrejas há espírito de adivinhação ou de engano. Estou a falar isso. Só quero explicar um pouco, porque eu sou cristão. Agora, cristão tem que falar tudo na base da Bíblia. Tem que explicar tudo para a edificação da igreja, do povo da igreja, né? Da igreja do Senhor. Aquela moça todos os dias falava. A minha pergunta é, tudo que aquela moça falava era verdade ou não? Aquilo que ela dizia que esses homens são de Deus, são de Deus, era verdade ou não? É claro que era verdade, porque Paulo e Silas eram homens de Deus, né? O apóstolo Paulo era apóstolo de Jesus Cristo, homem de Deus. Silas era um dos conservos, era alguém que andava com o apóstolo Paulo. Os dois eram homens de Deus, estavam a anunciar o evangelho. Né? O apóstolo Paulo não falou para aquela jovem, estou aqui para anunciar o evangelho. Eles só chegaram e começaram a pregar. Aquela moça viu que não. Olha só, ela não disse que esses estão a anunciar o caminho do engano ou o caminho da perdição. Disse que está nos anunciar os caminhos da salvação. Começou a falar a verdade. Ela estava a falar a verdade mais que alguns pregadores. Ela estava a falar a verdade mais que os fariseus. Ela estava a falar a verdade mais que os saduceus, porque os fariseus é que matavam os apóstolos. Os fariseus é que perseguiam os anunciadores das boas novas. Mas aquela mulher tinha tudo para falar contra os apóstolos, mas ela não falou contra, não falou mentira, falou a verdade. Disse que esses homens são homens de Deus, são servos de Deus, que estão a anunciar a salvação, que estão a anunciar o caminho da salvação. Mas a minha pergunta é, por que o apóstolo Paulo ficou, se fosse no dia de hoje, alguém com espírito de adivinhação vir dizer que esse é homem de Deus, alguns não poderiam repreender, alguns poderiam empinar o nariz, alguns poderiam ter corcunda, alguns poderiam se orgulhar, alguns poderiam ter egoísmo, poderiam crescer. Mas o apóstolo Paulo não. Chegou, repreendeu e libertou aquela jovem. E aquela jovem foi liberta. Agora deixa eu te explicar uma coisa. É assim como atua o espírito de engano. É assim como atua o espírito de adivinhação. É assim como atua o espírito de adivinhação. É assim como atua o espírito de engano. O espírito de engano faz com que um adivinho seja visto como profeta. O espírito de engano faz com que as falsas línguas estranhas atuem na igreja e as pessoas vejam como dom de línguas. Escuta uma coisa, o espírito de engano também profetiza, entenda, o espírito de engano também profetiza, o espírito de engano também revela RG, revela CPF, revela identidade, revela tudo. O espírito do quê? De engano. As pessoas ao ver vão pensar como que esse é homem de Deus, que esse é pastor, que esse é o profeta, que esse é homem de Deus incomparável, esse é fogo puro, enquanto o que está por detrás é o espírito de adivinhação que está a revelar. Nem todo aquele que revela CPF, RG ou a vida da pessoa é Espírito Santo. A primeira obra do Espírito Santo, primeiro fruto, primeira obra do Espírito Santo não é revelar ou língua. Primeira obra do Espírito Santo, primeira obra, sabe qual é? Uma das primeiras obras, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencer o homem do pecado,
da justiça e do juízo. Primeiro fruto do Espírito Santo, e depois vem línguas, vem profecia, vem pregar. Como você descobrir o espírito de adivinhação? Primeiro, pessoa que trabalha com o espírito de adivinhação, primeiro, ele não precisa ter vida de oração. Segundo, ele não tem vida de meditação. Terceiro, ele não tem vida de jejum, não busca. Sabe por quê? Se ele buscar, o que está nele vai desaparecer. Até ele pode buscar, mas não busca. Ele só busca para quê? Para esconder a verdadeira natureza ou identidade da entidade que está sobre ele. E esse é alguém que sofre com o espírito de adivinhação. Pessoa que tem espírito de adivinhação não tem sede e fome de ler a palavra, não tem fome e sede de meditar, não tem fome e sede de orar, não tem fome e sede de jejuar. E a pessoa que tem espírito de adivinhação, ele não tem muita amizade com a palavra. É por isso que, só para você ver, quem tem espírito de adivinhação, ele não prega a palavra. Ele é capaz de pegar o microfone e dizer assim. A palavra diz no Isaías 54:17 que se alguém está em Cristo é nova criatura. Enquanto que você que conhece a palavra sabe muito bem, a palavra que diz isso é 2 Coríntios 5:17. Você está a ver? Agora, que tipo de espírito é esse que faz alguém até que revela CPF, RG, mas não revela a palavra? Que tipo de espírito é esse? De adivinhação. É assim como acontece com o espírito de adivinhação. Faz com que a pessoa pode descrever tudo, mas o espírito que está nele até que pode falar a verdade. Ele pode falar que beber é pecado, fumar é pecado, prostituir é pecado. Ele pode falar tudo o que ele quiser, mas com um espírito contrário. Agora, a minha pergunta é: por que o apóstolo Paulo repreendeu justamente aquela jovem que estava falando a verdade? A resposta é simples. O apóstolo Paulo tinha o dom de discernimento, porque discernimento é algo espiritual. É por isso que alguém que tem discernimento espiritual, é difícil de enganar. Você pode conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas se não tem o espírito de discernimento, sabe, por falta de discernimento, faz com que o porco se sinta como ovelha. Quem tem espírito vai me entender aqui. Falta de discernimento faz com que o porco se sinta como ovelha. É por isso que nunca ore somente pedindo conhecimento. Também ore pedindo discernimento, porque discernimento é espiritual. Discernimento é espiritual. Para discernir o bem e o mal. Há muitas igrejas. Tem pessoas que profetizam, até chamar de profeta. É profetiza, é profetada daqui para aí. Antes de subir no púlpito, já está a profetizar. Antes de subir no púlpito, já está a revelar documentação. Já está a revelar problema. Ei, e cadê a palavra? Onde está a palavra? Onde está a pregação do evangelho genuíno? E depois, quem tem espírito de adivinhação, ele vai querer o quê? Lucro. Sabe o que é isso, né? Agora, se você conhece alguém que, para revelar algo da parte de Deus para você, tem que te cobrar dinheiro, você já sabe, não é Espírito Santo. Não é Espírito Santo. Pode orar em língua, mas não é Espírito Santo. Porque tudo que o Espírito Santo faz de graça. Faz de graça. O Espírito Santo não cobra nada, faz de graça. Se você quer abençoar, abençoe. Mas se ele te cobrar, fica a saber que é o espírito de adivinhação. Tem pessoas que profetizaram com o Espírito Santo. O Espírito Santo usava a pessoa na profecia. Mas a pessoa se corrompeu, viveu no pecado, não sei o que, se desviou. O Espírito Santo fugiu. Ele começou a exigir de Deus. O espírito de adivinhação também entra no meio da igreja quando o espírito profético, quando o Espírito Santo que usava na profecia sai. A igreja tem que se arrepender. Ou essa pessoa tem que se arrepender. Confessar todo o pecado,
confessar todo o pecado, se arrepender, se reconciliar com Deus, ter vida com Deus, voltar no primeiro amor, aí o Espírito Santo vai o quê? Vai voltar e vai te usar mais na profecia, vai ouvir mais a voz de Deus. Mas se essa pessoa não se arrepender, ele vai começar a fazer orações arrogantes, exigindo que Deus lhe dê o dom de profecia. A pessoa acaba recebendo esse espírito de adivinhação. E a pessoa vai começar a ter revelações, vai começar a profetizar, vai começar a revelar, mas se a pessoa morrer, vai no inferno. Entende? E são essas pessoas que vão dizer: Senhor, em teu nome revelei, em teu nome profetizei, em teu nome fiz aquilo e mais aquilo, em teu nome fiz aquilo e mais aquilo. Ele vai dizer: nunca te conheci, você que praticava a iniquidade. Mateus 7:21 diz isso. O espírito de engano, vou explicar aqui. O espírito de engano se manifesta de várias maneiras. O espírito de engano também faz com que o porco se sinta como ovelha. Engano é você achar que isso é verdade enquanto que é mentira. Espírito de engano também faz crente orar em língua. Aí o pastor, sem discernimento, vai pensar que são línguas estranhas, enquanto é demônio escondido, é o demônio trazendo confusão, é o demônio trazendo engano. Veja só, está a orar em língua, mas não para de manifestar. Será que acha que são a língua de Deus? São a língua do Espírito Santo? Está a profetizar, mas vive no pecado. Quanto mais peca, mais unção para profetizar ele tem. Que tipo de unção é esse que flui sem santidade? Que tipo de unção é esse que flui sem o temor a Deus? É por isso que existem homens que são bons na libertação, mas estão sempre a comer mulheres, a comer as irmãs. Tem mulheres também que são boas, cantar, né? Orar em línguas, profetizar, mas estão aí, está sempre a ser comido. É comido com esse, comido com esse, é comido lá. Está sempre só coisa com homem, a trocar de homem, a trocar de namorados, a trocar de homens. Sai com gordinho, sai com pretinho, sai com altinho, sai com baixinho, sai com aleijado, sai com cego. Estão aí, mas chega na igreja, é fogo puro, é manto, é terra. Terra onde? Espírito de engano. Espírito de engano. Espírito de engano faz com que um adivinho se sinta como profeta. Espírito de engano faz com que alguém que faz cair as pessoas ache que está sendo usado na libertação. Querido, escute uma coisa. A palavra diz que o apóstolo Paulo chegou e repreendeu esse espírito, né? E o demônio saiu. O que aqui não diz que e a jovem caiu. Diz que o espírito o quê? Então, libertação não é quando o demônio, não é quando a pessoa cai. Libertação é quando o demônio sai. Porque não adianta a pessoa cair e o demônio não sair. Entende? Agora, o espírito de adivinhação faz com que a pessoa, né, ache que está a libertar pessoas, enquanto que somente está a deixar cair as pessoas. Cuidado. É por isso que ore mais para Deus te dar um ministério de libertação com discernimento. Libertação não é quando a pessoa cai, é quando o demônio sai. Não adianta a pessoa cair e o demônio não sair. É por isso que tem muita gente que está a orar em língua, está a profetizar, mas não sai na fornicação. Está sempre a fornicar. Está sempre a trocar de namoradas. Tem dois WhatsApp, tem 3, tem 4 Face. Face de solteiro, Face de casado. Está a ver? Não quer casar, mas está sempre com mulheres. Está sempre com mulheres. E chega lá, está a pregar. Prega pouco. Está sempre a profetizar, mas nunca lê a Bíblia. Está sempre a profetizar, mas não quer orar, não quer jejuar. Nunca participa nas campanhas de oração, mas está sempre nas campanhas de profecia. Nunca participa
na aulas de estudo bíblico, né? Estudo da palavra, mas está sempre a profetizar. Ei, que tipo de espírito é esse? É espírito de engano. Até tem pessoa que fala assim, eu quando estou com muita unção, né? Aliás, eu estou com tanta unção aqui que nem quero mais ler a Bíblia, não quero mais nem não quero nem orar, só quero colocar as mãos só. Ei, é espírito de engano. Espírito de engano faz com que porco se sinta como ovelha. É por isso que cuidado com o espírito de engano. Principalmente aqui na África, há muito esse espírito. Tem pessoa que recebe entidade, né? Tem pessoa que recebe entidades familiares, recebe entidades, espírito dos antepassados, né? Ele acha que recebeu o Espírito Santo, enquanto que recebeu o espírito dos antepassados. É por isso que tenha muito discernimento. Por isso que eu, que estou aqui, não aceito profecia de quem vive na fornicação. Não aceito profecia de quem não busca Deus. Não aceito profecia de quem não tem vida com Deus. Não aceito imposição das mãos na minha cabeça de qualquer pessoa que não tem vida com Deus. Toda pessoa que o meu espírito não testifica para ser orado com essa pessoa, eu saio fora. Eu não me misturo com essa gente. Não me misturo. É por isso que não aceite que qualquer pessoa coloque mão na tua cabeça. Não aceite que qualquer indivíduo coloque mão na sua cabeça. Não aceite. Senão alguns vão te passar espíritos malignos. Senão alguns vão te passar demônios. Senão alguns vão te passar espíritos malignos que vai acabar com a sua vida. Não aceite que qualquer pessoa te dê a profecia. Não aceite qualquer profecia. Aliás, não aceite qualquer profecia. Nem toda profecia vem de Deus. A gente sem temor de Deus. Primeiro, alguém que profetiza sem espírito de adivinhação, como que funciona? Alguém que profetiza com o Espírito Santo, como acontece? É direto nas coisas. Primeiro, a pessoa é corajosa, entende? Ela fala independentemente da sua estatura ou o que ele fala. Alguém também que tem espírito de adivinhação também é assim, é muito sério, né? Porque é muito sério. Tá vendo? Então, alguém que trabalha com o Espírito Santo, primeiro, você sente paz quando a pessoa está falando. Você sente paz quando a pessoa está falando contigo. A pessoa é gentil quando está falando contigo. Natan era profeta de Deus. Quando foi falar com Davi, não chegou lá, Davi, seu adúltero, seu fornicador, seu adúltero, seu assassino, seu sanguinário. Não. Chegou aí, começou a falar, parábola. Não foi Natan que sentenciou a Davi. Foi Davi que auto-sentenciou a si mesmo. Primeiro, proferiu sentença de morte. Depois, proferiu a sentença do quê? De quatro coisas. Está vendo? Homem de Deus é assim. Homem de Deus, ele fala na conversa, bate papo, um papo. Agora, quem tem espírito de adivinhação tem muita emoção. E depois, quem é usado por Deus na profecia, na revelação, não é qualquer momento você chegou aí, me dá uma revelação aí. Não é assim. Porque é Deus que tem que falar para a pessoa, para ele passar. Agora, quem tem espírito de adivinhação, mesmo você se não está afim, ele vai falar, estou a ver isso assim. Você é assim. Está a ver? É por isso, cuidado. Ore, busque, medite. Deus vai te dar discernimento. Não estou a dizer que você tem que ignorar imposição de mãos. Não estou a promover isso aqui, mas estou a falar. Busque e Deus, ele vai te dar discernimento. Deus vai te dar discernimento para você entender o bem e o mal. O que vem das trevas e o que vem na luz. Você vai entender o que vem da treva e o que vem da luz.
Aleluia. Cuidado com o espírito de adivinhação. Eu já trabalhei com pessoa que tem espírito de adivinhação. Chegava na igreja, muita bagunça, muita bagunça, muita bagunça. Aí oramos, declaramos que se existe espírito de adivinhação e encantamento, seja neutralizado. A pessoa foi liberta, começou a manifestar e começou a falar que sou demônio de adivinhação que usa ele, não é o Espírito Santo. Está a ver isso? Por quê? Se a unção que está a operar em alguns homens de Deus fosse a unção de Deus, a pessoa sairia da fornicação, teria temor a Deus, não poderia namorar com muitas irmãs, não poderia namorar com muitos irmãos, não poderia namorar com muitos homens, poderia ter um e único ou uma e única só. Já que essa unção não é de Deus, é claro que há o espírito de engano. E se a pessoa mora, vai no inferno, e chegar lá, vai dizer, mas por que eu estou no inferno? Enquanto fazia a obra de Deus, Deus vai dizer, nunca te conheci. E o demônio vai falar, era eu que te usava, você. É por isso que cuidado com o espírito de engano, meus queridos, espírito de engano, cuidado. Cuidado com o espírito de engano. Deus, quando me dá a palavra para entregar, eu entrego. Deus, quando me dá a palavra para eu entregar, eu entrego. Se não me dar, também não entrego, porque não vem de mim, vem de Deus. É claro, né? É claro que existe níveis de profecia. Existe profecia que o homem de Deus, né, dá porque Deus lhe mandou para dar. Existe profecia que o homem de Deus dá não porque Deus lhe mandou, não porque Deus lhe falou, mas por causa da intimidade ele declara. E as coisas acontecem, sabe por quê? Por causa da intimidade. Por causa da intimidade. Eu fui visitar um casal há dias atrás, né? Eu cheguei lá, saí de moto, alguns quilômetros daqui. Cheguei lá, comecei a orar com eles, orei. Depois falei para ele, né? Dona, eu estou a ver uma porta a se abrir. Estou a ver uma porta a se abrir. Ela falou, muito obrigado, apóstolo, muito obrigado. Isso é verdade, era justamente o que eu queria ouvir. Eu disse amém. Eu vi porta que estava fechada, mas a se abrir. Ela disse, eu queria ouvir isso. Eu disse amém, louvado seja Deus. E depois, o que aconteceu? Ela entrou no quarto, tirou uma nota, né? Uma nota, tirou, me deu, disse, homem de Deus, está aqui. Eu recebi. Eu falei assim, você está a me dar, o teu marido sabe? Disse, não, eu não estou a te dar porque o meu marido me disse. Estou a te dar por causa da intimidade que eu tenho com ele. Quando ele vir, vou lhe falar que dei tanto para você. Eu disse, amém, Deus te abençoe. Tá vendo? Então, existem profecias, né? Que o homem de Deus te dá porque Deus lhe mandou te entregar. Existe profecia, né, que você recebe. Por quê? Porque Deus mandou o profeta te dar ou te entregar aquela profecia. Mas existe profecias, né? Estou a falar que existe nível de profecia em que não precisa Deus ordenar ao profeta para te revelar. Mas o homem de Deus declara por causa da intimidade. Escuta uma coisa. Vou fugir do tema, quero explicar algo importante aqui só para entender. Tenho uma pergunta aqui. Quem é que disse para, né, o profeta Elias, quando ele profetizou que não havia, quando ele profetizou escassez, quando ele profetizou sobre a seca, né, de 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, não foi Deus que lhe mandou? Ele somente disse, vive o Senhor, nem chuva, nem orvalho haverá aqui. Está a perceber? Está a entender? Então, há um nível, há um patamar de profecia. Agora, pessoa, né, que trabalha com espírito de adivinhação, não tem como trabalhar nesse nível, porque ele vai falar coisas e não vão acontecer. Agora, a tua pergunta, você pode me perguntar assim, pastor, por que pessoas que trabalham com espírito de adivinhação, né, quando profetizam uma coisa, se cumpre? Por quê? Escuta, é porque a pessoa
fez um pacto com o diabo Satanás. Entende? Me entenda bem aqui. É porque ele fez um pacto com o diabo Satanás. Como ele fez um pacto com o diabo Satanás, automaticamente tudo que ele declarar tem que acontecer. Então, o que é um pacto? Por exemplo, casamento, né? Casamento. No casamento, diz o como na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, estaremos juntos até que a morte nos separe. Então, é um pacto, não é contrato, porque contrato não é algo vitalício até a morte. Contrato não é pacto. Contrato é algo que pode acabar daqui para aqui. Agora, um pacto é até a morte. Né? A pessoa fez pacto com o diabo, fez pacto com os espíritos malignos. Tudo que ele declarar tem que acontecer. Tudo que ele declarar, ele pode falar em nome de Jesus, não é problema isso. Não é problema. Ele pode falar em nome de Jesus. É por isso que nem todos que você vê com igrejas grandes, lotadas, nem todos são profetas de Deus, nem todos são homens de Deus. Alguns são adivinhos enganadores, falsos profetas. Tem muita entidade. Veja só. Um profeta de Deus, escuta uma coisa, um profeta de Deus, né, que não trabalha com o espírito de adivinhação, quando ele está a pregar, as pessoas não sonecam. Mas um adivinho, quando está a pregar, as pessoas dormem, sonecam. Mas quando ele diz que quero profetizar, você deve ver que todos ficam felizes. Todos ficam felizes quando ele quer profetizar. Mas quando ele quer pregar, todos ficam sem... Ninguém quer ouvir a pregação dele. Mas quer ouvir profecia, revelações. Agora há o espírito de engano. A palavra diz como onde há espírito, aí há paz e liberdade. Agora, onde não há o espírito de Deus, não há liberdade, não há paz. É por isso cuidado com o espírito de enganação, ou o espírito de engano e adivinhação. Escuta, é o mesmo espírito de adivinhação que usa os necromantes, que usa os bruxos, que usa os cartomantes, os quimbandeiros, os umbandeiros, né, curandeiros, que usa os feiticeiros, né, os falsos profetas. É o mesmo espírito. Está a perceber?